Gente linda, está no ar o programa 27. Parece que eu sempre falo a mesma coisa, mas tem coisa melhor do que falar sobre inspiração, emoção externada? Resumindo, falar de arte? Claro que não, porque a arte, ela é além, mas além mesmo da comunicação. Ela é a expressão pura. É aquilo que você externa de uma maneira única, de acordo com o teu estilo e de acordo também com o gosto. Por isso que nós temos tantas técnicas, nós temos tanta coisa linda para pintar, para desenhar, enfim, para colocar a nossa emoção. Porque nós somos emoção. Se nós não tivéssemos emoção, a gente não ia sorrir, não ia chorar, não ia achar belo, nem feio, não teria expressão nenhuma. E todas as nossas ações, ela tem expressão. Inclusive a gestual que nós temos na nossa coordenação é a forma da expressão, da forma que nós escrevemos, pintamos. E isso caracteriza o nosso estilo. Então tudo está ligado. Tudo. E por isso que eu sempre falo, eu tenho tinta nas veias. Essa é uma frase de Picasso, acho lindo. Tinta nas veias por quê? Porque o artista tem um olhar diferente, ele sente diferente, ele vê o que está por trás de tudo aquilo. Se você me perguntar, tem uma explicação? Sim, tem uma explicação. É que a parte emocional dele, a parte da sensibilidade é mais aguçada. Então ele tem um outro olhar. Não que os outros não tenham, de forma nenhuma. Só que ele se expressa melhor. Ele externa melhor aquilo que pensa e que acha conveniente. E muitas vezes até inconveniente. Então a gente tem que cuidar muito quando abre a boca ou quando vai formar uma opinião. Porque tudo aquilo que nós colocamos para fora, alguém vai ver, ouvir ou sentir. Então vamos lá sentir agora essa técnica fantástica. Eu vou mostrar o material. É um material simples. Se você não tem em casa, não tem problema, você pode fazer com o que tem. Mas caso você queira fazer essa técnica bem feita, com o material certo, vale a pena adquirir. Então eu vou mostrar. Aqui eu tenho uma folha fotográfica, papel fotográfico, olha. Ele é áspero, é normal desse lado, e aqui ó, ele tem um filme, uma película, e essa película ela absorve muito bem a tinta, só que ela tem esse brilho, por isso que você ó, tá vendo um brilho maior das luzes aqui no estúdio, justamente por causa disso. Então quando você quer imprimir uma foto nesse papel, ela vai ter a autenticidade de uma revelação, assim, de uma foto revelada de filme, sabe? Então, até de que foi impressa em offset. Mas esse aqui é para papel fotográfico. E aqui eu tenho umas canetas permanente Marquette de tom cinza, olha aqui. E eu quero trabalhar com tom sur tom. O que é tom sur tom? É tom sobre tom, tá?
Então eu tenho as mais, ó, fortes até a mais clara. Eu vou virar para vocês verem nas câmeras aqui, ó. Olha só. Ó a escala. Você tá vendo a escala, ó? Do escuro ao claro. Isso a gente chama o degradê, escala de valores. A mesma forma que a gente usa em sombra e luz. Escala de valores é de escuro a claro e de claro a escuro. Nós também temos essas canetas aqui, ó, que são as hidrográficas, que também tem duas pontas, essas pontas de feltro que se espalha, mas elas sempre têm as cores e tem o preto e o cinza. Só que isso aqui é colorido e esse aqui é degradê, só para você entender. E esse degradê está na escala. Então aqui, ó, eu vou deixar aqui, eu tenho um rascunho, porque se esse papel, qualquer coisa que eu riscar aqui, não dá para apagar. Por quê? Porque ele é fotográfico, ele é feito justamente para fixar a tinta. Ó, essa caneta, ela tem, olha aqui, o pincel aberto e o pincel fino. Então, a gente pode trabalhar dos dois, tá? Aqui a mesma coisa, olha. O forte e o fino, tá? Então eu posso usar os dois. E hoje aqui, ó, eu estou pensando, ó, em trabalhar na disposição paisagem, porque vai ficar super legal. E aqui eu vou traçar aquilo que está na minha mente. Eu vou fazer uma paisagem. Olha, você pode riscar sem medo, tá? Claro, eu estou fazendo porque eu não tenho mais, assim, agora necessidade de estar fazendo lápis. Por quê? Esse papel aqui, ele não pega muito bem o lápis. Ele vai marcar muito. Então a gente risca com a caneta já direto. Eu vou montar umas pedras, porque eu quero. Isso aqui, eu quero fazer uma barranca de um lago ou de um rio, ó. Eu vi essa paisagem lá em Alto Cedro. Alto Cedro fica lá para cima das represas em Rio do Cedro e tem lugares incríveis, lindos, lindos. Se você não conhece esse paraíso, você tem que ir lá dar uma voltinha, com muito cuidado, porque eles chamam de as barragens, né? Então o pessoal tem que ter muito cuidado na hora de estar trafegando, dirigindo para lá, porque acontecem muitos acidentes. E sabe por que acontece acidente? Irresponsabilidade. As pessoas bebem, enchem a cara e sabe o que acontece? E depois vão dirigir. Então, se vai lá passar um final de semana e quer beber, quer aproveitar, nada contra, mas não dirija. Não dirija porque eu cansei de ouvir acidentes que aconteceram lá por pura imprudência e irresponsabilidade. E se fosse só o acidente, não é perda material, não. É morte. Então aproveite, não só lá, em qualquer lugar. Gente, bebeu, não dirija, por favor.
se você não consegue, então chama um Uber, pega um táxi, mas não vá botar a vida dos outros em perigo. Porque se você não valoriza a sua, respeita a dos outros. Claro, quem não ama a si mesmo não vai amar os outros também, né? Mas faça isso por amor próprio. Não dirija alcoolizado. Ah, mas só foi uma cerveja. Ela altera a tua coordenação e você nem percebe. Ó, lá tem muitas palmeiras junto com o mato, tem algumas araucárias porque é frio, tá? E eu tô jogando aqui, ó, vou jogar umas araucárias. E você tá vendo que eu tô desenhando tudo já para ficar, que é essa caneta mais grossa e forte. Então eu tô usando, ó, o forte na escala. Ó. E aqui eu vou botar uma araucária lá no fundo, ó, que ela tá mais longe, tá? Ó. Olha só. Aqui também tem um pinheiro lá longe, ó. Então você pode botando, colocando a distância nessa perspectiva, tá? Aqui, como nós estamos perto, ó, eu posso até, ó, fazer, ó, que a gente tá conseguindo, estamos aqui na frente, ó, uma árvore mais frondosa, ó, tá? Eu posso fazer jogando as outras todas lá para trás. Então as outras eu não vejo tanto as folhas. Aqui, ó, eu já consigo observar melhor. E ela tá atrás do coqueiro. Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o coqueiro aqui, ó, certo? Porque se ela tá atrás, ela não pode ter esse nível o nível que eu chamo da linha horizontal de apoio. Olha. Ó, e aqui. Depois eu vou fazer aqui também. E aqui, ó, eu vou colocar uma pedra, ó. Porque é muito comum perto assim essas pedras, né? Quando a barragem está vazia. Agora, inclusive, ela está bem seca. A gente precisa de uma chuvinha. Ó. Você tá vendo? Ó? Aqui eu já vou traçar só umas pegadinhas assim, ó, para mostrar que tem volume. E lá, depois com outra cor, eu vou formar o resto do desenho. Feito isso, deixa eu só colocar aqui, ó, umas madeirinhas. Vocês sabiam que a barragem era uma floresta antes e ela secou toda a madeira que ficou submersa, apodreceu, e esses tocos que você vê na barragem são árvores, troncos de árvore que ficaram, e hoje quando a barragem ela fica com o nível da água mais baixo, a gente acaba vendo, sabe, só para dar um toquezinho. Aqui eu tenho o desenho que é a parte principal. Eu fiz. Agora eu vou pegar as outras canetas, por exemplo, eu vou sempre riscar aqui, ó, porque eu preciso a escala, ó. Ah, será essa muito forte ainda? Então deixa lá, vamos ver essa aqui. Você tá entendendo? Então assim, ó, eu vou usar as duas pontas. Ó, essa bem clara eu vou usar também, então eu já quero aqui. Essa é uma média, ó. Tá vendo, ó? Deixa aqui. E essa aqui é a segunda, essa que eu tinha, ó. Ó.
Então eu vou pegar essas aqui e depois vou trabalhar toda a textura. Aqui são sombras, ó. Você tá vendo? Então, ó. Eu pego esse meio tom para não ser tão escuro e também nem muito claro. E aqui eu já vou, ó, dando uns toques nas árvores. Embaixo é mais escuro, então, ó, se eu passar 2 vezes, ó, vou mostrar aqui, ó. Ó, se eu passar mais de uma vez, ela fica mais escuro, porque esses pincéis, eles são permanentes, são marcadores. Então os marcadores, eles têm uma fixação maravilhosa, e quanto mais você trabalha a sobreposição, ó, tá vendo? Eles vão ficando mais forte. Esse material é muito usado para quem faz desenho gráfico, né? Quem faz faculdade de desenho técnico, moda, e usa-se muito, inclusive a arquitetura também, para fazer os esboços, as maquetes, as ilustrações. Olha. Ó, e eu posso fazer ponta fina, ó, média, e ela deitada, que vai dar uma parte assim mais chapada. Ó, então aonde eu quero mais, ó, eu tô colocando, ó, 2 vezes a parte da sombra, você tá vendo? E daí eu começo a colocar em evidência sombra e luz na escala, porque eu não preciso ter mais uma caneta com um ponto a mais ou a menos. Eu simplesmente repito, ó. Aqui eu não quero muito, ó. Vou deixar mais claro, ó. Aqui eu vou passar mais, ó. Aqui também. E a gente tem que cuidar e aos poucos para não dar aquela marcação toda, porque depois esse papel não vai dar para corrigir, tá? Mas aqui é excelente. Depois eu vou pegar as pedras aqui, vou fazer uma sombra diferenciada, meio chuleado com a segunda caneta. Aqui seca, ó, daí fica, você pode até botar uns pontinhos, ó, e não precisa chegar até o final, tá? Aqui, ó, eu já quero mais sombra, olha. Ó, eu sei que você tá lá do outro lado e tá gostando, porque é um desenho simples, né? E a gente pode trabalhar sem estresse. Olha aqui, ó. Eu vou passar bem em cima da primeira camada, que foi o traço que eu passei. Ele não vai sair, porque ele é permanente. Ele não se mistura. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó. Não se mistura. Acabou? Agora eu vou pegar essa aqui, ó. Que ela tem, ó, um mais amarelado. Ó. Você tá vendo? Agora aqui, ó, eu vou passar áreas maiores, ó. Na terra, aqui, ó. Então eu vou procurar o veio, ó, do segmento do desenho. A árvore eu fiz assim. E aqui, mais trastejado multidirecional, para mim conseguir trabalhar legal. Ela tá mais próxima aqui, ó, porque eu tenho um ponto de fuga, ó, você tá vendo? E aqui outro.
Então, se eu tenho um ponto de fuga aqui, aqui está mais acentuado. Lembra que se eu passar 2 vezes, ó, ela vai ficando forte? Isso com qualquer caneta permanente, qualquer marcador, você vai ter essa possibilidade. Aqui, ó, eu vou pegar, passar o marcador aqui, ó, e se eu passar por cima, ó, lá eu vou deixar assim, ele vai ficar mais acentuado, você tá vendo? Agora eu vou pegar essa aqui, que ela é um pouco mais clara, ó, quase não se observa, tá? Do cinza, ela é mais clara no cinza, ela não é tão amarelada, ó. Então aqui já dá um degradê na pedra, ó, você tá vendo? Ó. Então eu já dou uma passadinha aqui. E agora aqui, ó. Aqui é o veio da água, certo? Olha. Eu não preciso passar em tudo, tá? Ó. E se eu usar assim, ó, vai dar esse traço aqui. Se eu usar de lado, eu vou ter um filete. Então, antes de você pegar essas canetas que tem a ponta chata e elas a ponta fina, que a gente chama os canetões, testa bem num papel de rascunho, como eu fiz aqui, é onde estou demonstrando. Olha ali, ó. Então, gente, ó, certo? E eu tinha falado que eu ia colocar com a média, ó, a escura, e essa aqui é média. Ela também pega bastante a cor, ó. Eu vou pegar a ponta fina, ó, vou mostrar para vocês. Ela também é bem forte, mas não tanto quanto essa. E aqui, ó, lembra que eu falei que eu ia dar uns chulhadozinhos, ó, para mostrar uma sombra maior, ó. Ó, eu posso trabalhar o chulhado que fica super legal, ó, até aqui, tá vendo? Ó. Vou até fazer um que dá para ver muito bem os capinzinhos aqui, ó. Ó. Lá tem muito capim, muita coisa, que é um lugar onde a natureza é maravilhosa, ó, e você coloca. E aqui também, ó, um pouquinho, porque daí dá mais volume, fica lindo, tá? Certo? Aqui, ó, eu até posso colocar, mas não muito, porque ela já é muito escura, ó. Eu prefiro assim. Então só umas coisinhas que fica legal. Isso a gente chama preenchimento de fundo. Olha, que simula assim, ó, uma mata mais fechada, certo? Ó. E vai. E aqui, ó, o reflexo, gente. Olha aqui o reflexo. O reflexo é assim, ó. É reto. Olha, reto. Tá? Aqui tem outro, ó, reto. Ele vai, mas ó, ele é o reflexo. Reto que eu digo é nessa linha da água. Ó. Ó. Aqui eu só vou fazer assim, ó. Ó. E vem, ó. Vou colocar um pouquinho aqui.
não muito para não encher. Essa aqui tá pedindo, ó, de lá, ó. Tá vendo? Ó. Vamos encher um pouquinho mais. E aqui também. E você pode, ó, aumentar porque fica lindo. O reflexo é tudo de bom. Olha ali. Aqui, aqui. E aqui, gente, ó. Eu só vou pegar esse aqui, ó. E vou colocar aqui, ó. Como se lá continuasse alguma coisa, ó. Você tá vendo? Ó. Então a impressão que você tem é que lá atrás continua. Ó. Toda a floresta, tá vendo? Sem o que? Sem o contorno. Então dá uma impressão de continuidade, ó. Tá? Então ele não termina aqui, só que eu estou usando o primeiro plano todo contornado e o outro lá solto. E agora assinar. Deixa eu pegar a ponta fina aqui, ó. Gente, gostaram? Olha aqui. Canetas permanentes. Você pode fazer maravilhas. E essas aqui são na escala de valores. Mas antes de terminar o nosso programa, eu quero agradecer esse presente lindo aqui, olha só. Eu me apaixonei. Olha só, a Mila Modas me mandou essa bolsa de couro com transparência toda bordada. Gente, é minha cara, eu amei. Ó, Grace, pra ti. Amei de coração. E vou usar muito. E como eu falo, peninha, peninha. O Pinterest 7 chegou ao fim, mas você não fica triste, porque semana que vem tem mais e muita arte. Ó, colorido. Tchau.